Indo minhas palavras aos céus, nós estamos nesse terceiro dia de propósito de consagração dos 40 dias que nós temos nessa jornada. Que bom que você está de volta, que bom que você assumiu esse compromisso com Deus, com você mesmo, com você mesma, de perseverar, de andar uma milha a mais, de mergulhar mais profundo. E envie para outras pessoas, comente aqui, faz um joinha, né, o like aí, para que esse vídeo possa acessar mais pessoas, alcançar mais pessoas e assim mais pessoas serem transformadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Então, vamos orar para a gente começar nosso terceiro vídeo? Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigada porque o Senhor determinou esse tempo para nos capacitar, para nos forjar, Senhor, para nos habilitar para ir para um outro lugar, sair de toda paralisia e nos movimentarmos na sua palavra para o território que o Senhor tem para nós, para o território espiritual, o território emocional, o território natural, o território financeiro. Senhor, nos liberta, nos tire de todo o cativeiro. É o que nós te pedimos porque só o Senhor tem essa força. Então, opera em nós essa força, opera em nós esse poder. Tira, Senhor, todo sofisma, toda fortaleza, toda resistência que possa existir nos nossos corações aqui, Senhor. Nos quebranta hoje mais um dia, mais uma vez e mais, para que nós possamos estar sensíveis ao Teu Espírito, sensíveis ao que o Senhor quer falar com a gente e fazer em nós e através de nós. Então nós nos dispomos aqui, Senhor, para dizer: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade e não a nossa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Dia 23 hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra que também tem estado muito no meu coração e no meu espírito, que está em Mateus 12, 25. Deixa eu ler aqui, vamos começar lendo. Tá aqui. Mateus 12, 25. Como Jesus conhecia os... Eu só vou ler esse versículo, tá bom? Se você quiser depois pegar o contexto e tudo mais, hoje eu quero falar simplesmente desse versículo 25. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Agora eu quero ler para você, para nós, outras versões. Eu quero ler essa versão aqui, ó, da Nova Linguagem de hoje. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Basicamente, eu estou sendo bem intencional nesses primeiros dias, serei nos 40 dias, como eu sempre gosto de ser intencional naquilo que eu faço, mas bem intencional, mais ao quadrado sobre esses primeiros dias, para a gente fazer uma base, esse fundamento, né, sobre o que nós precisamos alinhar nesses dias e nesse tempo. Então, é alinhar, é unir as nossas palavras aos céus, né? Tirar as nossas palavras dos depósitos errados, porque nossas palavras são sementes, né? São container. E para onde estão indo nossas palavras? Nós queremos, nesse tempo, alinhar isso. E aí, entra essa parte aqui, porque nós estamos orando pelo quê? Né? Orar é declarar. Então, eu estou declarando o quê? Para quem? Mas a minha boca está saindo, uma hora sai uma coisa, outra hora sai outra coisa. Como é que tá isso? O meu coração às vezes está aqui, às vezes meu coração está ali, e a palavra está aqui bem clara falando para gente. Olha, um país que se divide em grupos que lutam entre si vai ser destruído. Uma casa, uma família que luta entre si será destruída. Então, às vezes não é o Satanás, não é o diabo que está destruindo a nossa família, né? Os planos de Deus para nós, às vezes são nossas palavras, são as divisões. Então, hoje o alinhamento para a nossa vida é alinhar, andar em caminho reto.
Por isso que eu amo tanto essa palavra, ela faz sentido para tudo. Andar em caminho reto, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixar o nosso coração e nem nossas palavras se desviarem para a esquerda nem para a direita, mas deixar as nossas palavras, o nosso coração, a nossa mente centralizada no caminho que Deus tem para nós. Né? Então hoje eu quero te fazer esse convite para você refletir onde tem estado o seu coração. Onde têm estado os seus pensamentos? Onde têm estado as suas falas? Né? As suas orações, elas são orações com mais autoridade ou com mais medo, ou, sabe, mais recuadas? Ontem, no vídeo de ontem, eu falei sobre isso, para você se levantar com mais ousadia, para você se levantar com mais autoridade, inclusive marche dentro da sua casa. Eu sempre falei isso nas lives e Deus colocou isso no meu coração para eu compartilhar de novo com vocês. Marchem dentro das suas casas. Abram a boca dentro da sua casa, coloque louvor e comece a dar ordem dentro da sua casa. Libere palavras de ordem dentro da sua casa. Comece a expulsar tudo aquilo que não provém do Senhor, sabe? Sai ungindo a sua casa e declarando a ordem. Amém? Em nome de Jesus. Mas para isso também o coração precisa estar em ordem. Os pensamentos, a mente precisa estar em ordem. Então é sobre isso, essa palavra aqui hoje. Né? Nós estamos orando sobre o nosso país, estamos orando sobre a ordem na nossa nação, estamos orando sobre a ordem na nossa igreja, sobre a ordem no trabalho de cada um, nas finanças de cada um. Nós estamos orando pela ordem nos casamentos, a ordem na vida dos filhos. Né? Estamos orando pela ordem. Mas nós precisamos nos atentar. Como que nós estamos agindo? Como nós estamos nos comportando? Porque nós estamos orando por uma causa, mas nos comportando com uma outra causa? Orando com as causas de Deus, pelas causas de Deus, né, pela intervenção de Deus, mas estamos nos comportando, enfim, você já sabe. Então hoje é o dia de a gente fazer filtros, sabe? De nós fazermos esses filtros. Senhor, como é que eu estou pensando? Como é que está o meu coração? Porque quando fala aqui, olha, quando nós dividimos em grupos e lutamos, nós estamos num grupo, mas estamos lutando um contra o outro. Né? Nós tivemos uma conferência agora na nossa igreja, Unidos pela Presença, e nós teremos o Modeladas em Águas Claras no dia 16 de agosto, Unidas pela Presença, que nós vamos continuar esse tema. Deus está chamando o povo para isso, para esse lugar de união, mas aí pensa, um grupo se une fisicamente, mas está afastado espiritualmente, está afastado no propósito, afastado no chamado, afastado no coração. Isso não vai prevalecer. Um casamento onde que o marido pensa de uma forma, não, ok, pensar de uma forma é outra, mas a falta, sabe, da conexão, não existe conexão, não existe unidade, não vai prevalecer, onde só existe guerra, 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 e guerra de braço, guerra por ter razão. Esse casamento não vai prevalecer. Tem que ceder. A gente tem que pedir discernimento ao Espírito Santo, porque tem lugares espirituais, emocionais, naturais, tem lugares, situações que nós vamos precisar nos levantar em autoridade e guerrear, mas tem lugares que nós vamos precisar baixar a guarda. Onde? No casamento, na união com os irmãos. No mundo espiritual, na esfera espiritual, nós guerreamos com muita autoridade. Contra os principados, contra potestades, contra fortalezas, contra sofismas. Neste lugar nós nos levantamos com uma voz e autoridade. Mas com os irmãos, né, e em casa, esse não é o lugar de levantar com autoridade. Esse é o lugar de ser mais vulnerável. Esse é o lugar de ceder mais. Este é o lugar de baixar a crista, de desempenar o nariz e respirar mais fundo. Né? Como eu falei ontem, a Clarinha, ó, respira mais fundo. Então, a cidade ou a família que se divide em grupos e lutam entre si também será destruída. Então, muitas casas, muitas famílias estão sendo destruídas por falta da unidade, por falta do propósito, por falta da oração, sabe? Às vezes não vou nem falar por falta de concordância, como o pastor Nilman já nos ensina, né? O bispo JB nos ensina que
um relacionamento ele não pode ser baseado na concordância, porque senão ele será destruído, mas ele precisa prevalecer pela aliança. A aliança precisa ser mais forte. Então, essa palavra aqui é um chamado à aliança. Um chamado a nós fazermos aliança com o nosso país, com a nossa nação, amar a nossa nação. É um chamado a fazermos uma aliança, de fato, com o nosso lar, com filhos, né? Com o marido, com a esposa. Uma aliança com a igreja, com a liderança. Olha, não concordo com tudo, mas eu estou aqui. Eu estou caminhando com você. Eu li um livro esses dias muito maravilhoso, e ele diz assim, o autor do John Bevere, e ele diz que a pessoa que não se submete à autoridade na terra, ela tem dificuldade em se submeter à autoridade no céu, né? Porque ela não compreende que toda a autoridade é estabelecida por Deus. Então, se a autoridade é estabelecida por Deus, eu tenho que respeitá-la, eu tenho que honrá-la. Então, muitas das divisões são causadas, geradas por questionamentos desonrosos, né? Então, aí nasce tantas divisões, a divisão no coração, né? A divisão na fala, a divisão dos caminhos. Então, é um tempo de alinhamento. Alinhamento para qual caminho você está indo, para qual caminho o seu coração está indo, para qual caminho a sua mente está indo. Então, nós não vamos prevalecer como nação, como irmãos, como família, como lar, como igreja, enquanto estivermos desunidos. Então, esse é um tempo de darmos as mãos uns para os outros, apesar, né, de todas as diferenças, darmos as mãos uns para os outros e falar: eu estou contigo, eu estou com você. Brasil, eu estou com você. Igreja, eu estou com você. Família, eu estou com você. E o principal, Deus, eu estou com o Senhor. Eu estou aqui. Faça a obra. Quebranta o meu coração, tira toda a dureza. Sabe, é a oração que mais nós precisamos fazer nesses tempos. Deus, tira a dureza do meu coração. Tira o orgulho do meu coração, tira as razões, as justificativas que me impedem de ver a verdade do Senhor. Tira isso do meu coração. Amém? E para finalizar aqui, eu quero compartilhar com vocês Tiago 3, capítulo 3, do versículo 9 ao 12, que diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu finalizo aqui falando com você, o que tem saído do seu coração? Eu pergunto do coração porque a boca fala do que o coração está cheio. O que tem saído da sua boca é simplesmente aquilo que existe aqui, né? Então, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, isso contamina. Então, o que está saindo? Que tipo de fonte está aí dentro de você? Né? O que você está declarando, o que você está profetizando? Né? O que você está anunciando? Nós somos chamados para anunciar as boas novas. Isaías 61 diz: o Espírito do Soberano está sobre mim. E ele me ungiu para quê? Ele me ungiu para declarar as boas novas, anunciar as boas novas. Nós somos ungidos, chamados para declarar, para anunciar as boas novas. É o Evangelho, é a esperança. Então eu te chamo para anunciar isso dentro da sua casa, para marchar dentro da sua casa, para anunciar as boas novas no seu meio. Onde? Para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, no seu trabalho. Micaele, mas é você que desbrava o caminho espiritual, é você que desbrava o caminho natural, é você. Olha, tá bem aqui na minha parede, eu li agora, cadê aqui, ó. Quem tem a visão tem a missão. Eu sei, eu vi, eu faço. Eu me responsabilizo. São as coisas que
vai vindo assim, sabe? Eu me sinto muito responsável quando eu vejo algo fora do lugar. Quando eu vejo uma desordem, eu não preciso que ninguém. Eu gosto, inclusive, quando alguém me fala, Micaela, faz isso, mas eu não fico na expectativa que alguém fale. Eu vejo, olha aqui o que eu escrevi, eu sei, eu vi, eu faço, eu me responsabilizo. Quem tem a visão tem a missão. Então, nós temos a missão, né, de declarar sobre a nossa casa, de profetizar, de anunciar as boas novas dos céus no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, por onde a gente for, e sobre o nosso país e sobre a nossa nação, cujo Deus é o Senhor. Amém? Vou orar agora. Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te agradecer e te pedir, Pai, para que o Senhor venha limpar o filtro do nosso coração, que o Senhor venha dissipar as trevas que existem dentro de nós ainda e que ficam tentando sobressair a luz, e nós sabemos que a luz sobressai as trevas não prevalecerão. Eu te peço para que o Senhor venha purificar toda a água contaminada que existe dentro de nós, toda fonte contaminada. Eu venho te pedir para que o Senhor purifique o nosso coração e que o nosso coração sirva somente ao Senhor, que a nossa mente, o nosso espírito sirvam somente ao Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Visita-nos hoje com uma unção especial, com uma capacitação especial, Senhor. Eu te peço hoje para as pessoas que estão doentes, enfermas, Pai, que o Senhor faça algo novo no corpo, Pai, de quem está clamando saúde. Eu te peço restauração, eu te peço avivamento, Pai, sobre o povo que clama pelo teu nome. Senhor, continua fazendo a obra em nós nesses dias. Nós estamos no terceiro dia de 40 dias de consagração aqui na tua presença. Levanta um povo, Deus, que te adora e que te busca em espírito e em verdade, que quer mergulhar mais profundo, que o Senhor dê sonhos, que o Senhor dê revelação, que o Senhor coloque o cinturão da verdade e que a verdade venha reinar sobre as nossas vidas. Coloque anjos acampados ao nosso redor, Senhor, para nos proteger e nos livrar de todo o mal. Eu declaro que, agindo o Senhor, ninguém impedirá, que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que vem contra nós. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém? Manda um vídeo para alguém. Não deixe de chamar alguém para estar aqui com a gente nessa jornada tão especial de consagração, uma travessia para um novo lugar espiritual, emocional, a um novo tempo de relacionamento, de uma terra prometida, de uma vida prometida. Amém?